Fala pessoal, estamos aqui para mais um Fazendo na Prática. Hoje eu trouxe uma convidada ilustre aí, né? Trouxe uma convidada para fazer essa parte aí comigo. Hoje a gente vai estar comentando um pouco mais sobre a parte operacional de entradas dentro de um investimento, quando que a gente vai fazer entradas mais interessantes, quando a gente não deve fazer entradas no mercado, quando não está tão interessante assim fazer entrada, quais os tipos de entrada que a gente consegue fazer dentro da bolsa de valores de maneira a correr menos risco. Alguns tipos de entradas aí a gente pode acabar tendo um gerenciamento de risco aí mais elevado. Então, por isso, tudo isso aí é interessante a gente saber, né? E essa parte operacional da entrada é muito importante, porque se você entrar em um momento errado ou um momento equivocado, todo o seu investimento ali pode estar comprometido, pode estar ali com um risco mais elevado, um risco ali maior que você poderia estar correndo, né? Isso aí tudo é proporcionado pela entrada da sua operação, do seu investimento. Então, isso aí é muito bacana. E hoje eu trouxe a Denise aqui, né, que ela vai, assim, tá auxiliando a gente, né, tá aprendendo junto com a gente, e ela vai estar aqui meio que fazendo o estudo junto conosco, né? Então, assim, e assim, Denise, hoje vou colocar você na prova de fogo, tá? Vou colocar você aí para estudar o negócio mesmo aí. Vamos ver se sai afiada aqui. Então, vamos começar pelo início, né? Começar aqui falando o básico primeiro, né? O que seria entradas nas operações? A gente sabe que entradas é o ponto que a gente quer fazer um investimento, mas não é qualquer lugar que a gente pode fazer investimento. Para isso a gente faz análise, para isso a gente estuda o mercado. Quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente toma posições aí, estuda o mercado, a gente acaba entendendo regiões, locais assim onde é mais interessante você iniciar uma operação, onde não é tão interessante você iniciar. Então isso aí tudo é a parte de entrada no investimento. É você ter a sensibilidade, ter o costume ali de saber qual que é a região ali. Opa, aqui se eu entrar nesse preço aqui vai estar um preço bacana para mim entrar no investimento, fazer uma operação aqui buscando tal rentabilidade e tudo mais. Então, com base nisso aí, com base na entrada, que você vai ter o restante da sua estratégia. Por exemplo, você vai saber daí o quanto você pode ganhar dentro daquele investimento e o quanto você pode perder dentro daquele investimento. Então, tudo isso aí é importante, tudo isso aí tem que estar casadinho aí para os seus investimentos ali, tá bem planejado, tá bem estruturado. Beleza? Então, assim, pessoal, primeiramente, entradas, né, a estratégia de um investimento, ela passa pela questão da análise. Não tem muito para onde correr. Então, você precisa ter uma análise interessante, uma análise boa para você fazer o seu investimento de maneira correta. Então, primeiramente, assim, né, vamos só marcar as regiões aqui onde a gente peguei o contrato de milho, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia melhor, fazer o estudo de hoje em cima do milho e do boi, tá? Vamos só traçar aqui um Fibonacci rapidão, só para a gente entender melhor o mercado, beleza? Traçado o Fibonacci aqui, ó, nós temos uma região bastante interessante aqui, né, que o mercado rompeu recentemente, e vamos estar entendendo o que seria entradas boas e entradas ruins dentro do mercado. Primeiramente, o que seria uma entrada boa e o que seria uma entrada ruim? A diferença entre as duas, né, ambas são entradas, mas a diferença está no momento em que você entra no mercado, né? Como você pode saber, tem locais onde a entrada pode ser muito interessante, né? Se você conseguir entrar no momento certo, as chances do seu investimento dar certo são muito altas, e também entradas que não tem que você acaba correndo um risco maior, então por isso que são entradas não muito interessantes, entradas mais ruins dentro do mercado. Tá? Eu vou estar exemplificando dois tipos aqui de entrada bastante interessante. Deixa eu só ver aqui se nós temos algum tipo desse aqui. Bom,
primeiramente, assim, qual o tipo de entrada assim que a gente gosta de fazer? Geralmente, entradas interessantes, nós temos duas. Uma quando o mercado rompe com força um suporte ou uma resistência, tá, pessoal? É tipo entrada após o rompimento. E nós temos a outra entrada que é a entrada após pullback. Tá? Esses dois tipos de entradas assim são as entradas, digamos, mais seguras. Se você for optar por uma ou por outra, opte pela que faz o pullback no caso, que são entradas aí bem mais seguras aí, né? Falando tecnicamente aí, são entradas que você tem uma maior segurança que aquele mercado vai seguir a tendência do seu investimento. Por quê? Porque geralmente o pullback ele faz um reteste daquela região ali que foi recentemente rompida. E se o mercado confirmar o pullback, o que vai acontecer? Possivelmente o mercado não vai ter força suficiente para romper novamente para a direção contrária, para uma reversão da tendência e vai continuar na tendência que foi constatada ali após o rompimento do mercado. Então, por exemplo, se for um rompimento de resistência, após o pullback ele vai continuar numa movimentação de alta. Se for o rompimento de um suporte, né, a movimentação ali vai ser contínua ali de uma queda. Beleza? Então é mais ou menos isso aí, né, que são entradas interessantes. E entradas não muito interessantes são entradas ali onde você já entra num movimento já bem esticado ou antes de um rompimento, antes de um start mais definido aí de tendência. Né? Então, assim, bora para a parte mais prática do negócio aqui para a gente entender, né? Eu falei muito, às vezes fica meio complicado de entender tudo isso aí. Não é mesmo, Denise? Então, bora lá. Ô Denise, primeiramente, você está conseguindo ver o nosso gráfico aqui, né? Ó, a gente teve uma movimentação de queda muito interessante aqui, né? A gente teve depois uma reversão do mercado aqui com uma movimentação de alta bem esticada. Vamos tentar entender isso aí de uma maneira mais prática, né? Pessoal, vou pegar dessa tendência aqui até o final aqui para a gente estar fazendo um levantamento aí do que pode ser esses tipos de investimento, né? Pessoal, primeiramente assim, só fazendo uma puxada rápida, suporte e resistência, o que é isso aí? Né? É uma região onde a gente tem uma maior briga entre a ponta compradora e a ponta vendedora para brigar por uma tendência. Então, algumas vezes o mercado, você ouve falar que tal ativo lá rompeu uma resistência ou rompeu um suporte. O que isso significa? Isso significa que a ponta vendedora ou a ponta compradora ali ganhou esse cabo de guerra, né? E o preço daquele ativo ali vai continuar subindo ou continuar caindo dependendo de onde está indo a tendência. No caso aqui, né, peguei essa ponta mais baixa aqui, por quê? Porque aqui a gente não teve um rompimento, aqui a gente teve um clássico aqui, uma clássica reversão de tendência, né? Assim, uma reversão assim com um candle bastante forte, né? Isso aqui o que indica para mim? O mercado vinha numa queda dos preços, chegou nesse patamar ali próximo dos 70 e 30. O que os investidores chegaram à conclusão ali, né? Opa, mercado não vai mais os preços não vão mais para baixo não. Ponta compradora entrou mais firme no mercado. Isso aí está indicando aí que possivelmente a ponta compradora vai querer tomar as rédeas das cotações, né? Que os preços estão muito baratos e a ponta compradora entrou mais forte. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Porém, assim, como é que a gente conseguiria aproveitar isso aí? A gente entraria logo aqui de cara, né? Geralmente, assim, pessoas mais experientes dentro do investimento, né? O que fariam? Possivelmente eles entrariam após o rompimento desse candle aqui, né? Por que após o rompimento desse candle, Lucas? Né? Porque assim, pessoal,
dentro da parte técnica, parte gráfica, parte de estudo, assim, né, do momento que o mercado rompesse a máxima desse candle aqui, ele já indicaria aí uma possibilidade interessante de que o mercado ia reverter essa movimentação. Nós tivemos aqui, né, tanto é um forte rompimento aqui e foi embora, né? Só que assim, isso aqui é para quem tem mais sensibilidade já, quem tem mais experiência para estar investindo. Não é todo mundo que tem esse tipo de sensibilidade, esse tipo de sagacidade aí para operar. Então, qual seria o ponto mais próximo assim de você entender o investimento, né? O próximo ponto assim interessante para mim entrar no investimento seria nesse primeiro rompimento aqui, pessoal, né? Eu não indicaria assim, uma pessoa que está iniciando ou uma pessoa que está com menos experiência dentro do mercado de entrar logo após uma reversão. Já teria mais segurança aí de, por exemplo, falar para uma pessoa entrar já após o rompimento, porque aí, né, já indicaria um pouquinho mais segurança que aquela movimentação ali realmente era uma reversão de tendência, né? Você pode ver aqui, o primeiro candle aqui, né, ele já abriu com um gap bem grande aqui, né, uma disparidade bem grande de preço, fez um rompimento com gap aqui também, que acabou puxando fortemente os preços. Porém, o que isso aqui significa, Lucas? Isso aqui significa que o mercado chegou até esse patamar aqui, mas foi o limite também que o mercado ia, né? No outro dia aqui ele fez um forte, uma puxada ainda tentando resistir, né? Tentando romper, porém não conseguiu, não foi eficiente. E acabou puxando para cima, né? A partir desse momento aqui, pessoal, já valeria uma possibilidade de entrada, né? Ou no candle posterior ou nesse próprio candle aqui, né? Se fosse nesse candle aqui, após o rompimento da mínima do dia aqui, já valeria uma entrada, né? Com stop aqui abaixo da resistência. Se fosse no outro ali, ali mais ou menos após o rompimento da máxima aqui, né? No caso, na própria abertura aqui já valeria a pena estar entrando no investimento com o mesmo stop aqui, né? No caso, se entrasse aqui, estaria com stop ainda melhor, né? E assim, commodities agrícolas não é algo que você investe visando um day trade. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, tranquilo. Mas assim, commodities agrícolas, você pode ter um potencial melhor de investimento, você pode usufruir melhor do seu investimento fazendo operações mais longas, assim, né? Operações swing trade. Então, a gente analisando o gráfico diário aqui, né, a gente vê a movimentação, que ele tem uma movimentação mais interessante, né? De umas tendências mais definidas, mais sólidas aí, né, que acabam puxando o mercado. E isso aqui, né, acaba trazendo oportunidades no decorrer das movimentações do mercado. Então, por exemplo, eu falei de uma entrada aqui, né, mas aqui no caso, no rompimento dos 61,8 aqui já valeria outra entrada, né? E uma entrada aqui muito interessante, né? Outro ponto aqui que eu teria uma possibilidade de entrada, né? Nos 38,2 aqui, né? Você vê rompimento aqui também, né? Bastante interessante. Esse aqui, no caso, o rompimento o primeiro tipo de entrada que eu falei lá, né, das entradas que seriam interessantes fazer no mercado, que no caso essa aqui é logo após o rompimento, né? Mas o que é que precisava fazer, que tipo de gatilho o mercado precisava dar para os investidores de que aquilo ali valeria a pena fazer o investimento, né? Um forte posicionamento na alta, né? O mercado quase praticamente não teve um repique para baixo, né? E então isso aí indica que o mercado estava realmente forte ali, querendo uma movimentação de alta. Então, geralmente, quando o mercado faz isso aqui,
né? Porque o mercado ainda tá empolgado, tá forte, né, nessas operações. Essa entrada aqui é 100% segura, Lucas? Não, ela não é 100% segura. Assim como não temos nada 100% seguro dentro da Bolsa de Valores, esse tipo de entrada às vezes pode falhar, né? E é o que algumas vezes tende a acontecer, né? Por isso que quando a gente fala que a operação mais segura, geralmente é após o pullback. Essa aqui tem um certo nível de acerto menor que a entrada de pullback. Porém, quando o mercado indica que ele está tendo força de movimentação numa certa tendência, quando a tendência de movimentação está muito alta, está muito forte, né? Esse tipo de movimentação ela é mais provável de acontecer, né? Geralmente, quando a gente tem uma movimentação de alta, principalmente em commodities agrícolas, é difícil a gente ver um movimento de pullback, né? Por exemplo, aqui, quantos movimentos de pullback a gente teve aqui, né? Então, por isso que é difícil de, às vezes, você esperar por um pullback, porque às vezes você acaba perdendo a oportunidade de entrar no mercado se ficar fazendo esse tipo de espera. E aí, Denise? Ficou meio claro? Como é que tá aí? Né? Ficou meio confuso? Se perdeu no meio do caminho? Pullback é mais ou menos aquilo que eu estava comentando ontem com você. O que acontece quando o mercado tende a romper, né? O mercado geralmente, quando ele tende a romper, é porque ele pegou força numa certa direção, ou na ponta compradora ou na ponta vendedora. Ontem a gente viu isso, anteontem a gente viu isso na BRF. O mercado entrou com muita força na parte compradora ali e rompeu a resistência dos 23,50. Tanto é que o mercado disparou. Porém, o que acontece? Tem muita gente que opera longo prazo, médio prazo, curto prazo também. Então, esse pessoal que entrou aqui visando só o day trade, o curto prazo, né, qual que é a tendência deles fazer? Né? Opa, o mercado esticou bastante. O que eu faço aqui? Geralmente a tendência do mercado é ele fazer uma movimentação de correção dos preços. O pessoal começa a realizar lucro, todo mundo que entrou comprado começa a vender, o que vai acontecendo? Consequentemente, os preços vão caindo. Isso aí é algo normal no mercado, né? E daí, o que acontece quando isso acontece aí? Né? Geralmente, um papel que ele acaba subindo muito após o rompimento, a tendência dele é fazer isso aqui. Ixi, Maria. É fazer essa puxada aqui, né? Até fazer um reteste aqui na linha. E depois o que ele faz? Puxa novamente para cima. Isso aqui é um pullback confirmado. Entendeu? É o mercado romper, refazer o teste e voltar para a movimentação de alta. Entendeu? Então, por que isso aqui é mais seguro? Porque o mercado fez um teste aqui de rompimento, né? E depois ele voltou refazendo o teste naquele coisa, né? E não reverteu a situação, né? Ele não puxou para baixo, né? Então, possivelmente a tendência é de continuar na alta. Entendeu? Porque às vezes você entra nesse candle aqui e o mercado, às vezes você entra na empolgação e entra, por exemplo, aqui, né? Entra nos 24,50, 24,60, né? Entra aqui nos 24,50. Aí no outro dia o que acontece com o mercado? Ele cai, né? E se ele cai, e em vez de fazer essa puxada aqui, ele faz essa daqui, né? Tem a possibilidade de acontecer. Agora, quando você entra com o pullback, com a confirmação do pullback, as chances de fazer essa pernada aqui é bem menor do que fazer essa pernada aqui. Entendeu? Por isso que a gente fala que o pullback ele é mais seguro, né? Mas isso não quer dizer também que mesmo fazendo o pullback o mercado não possa fazer isso aqui depois, né?
Pode fazer sim, mas as chances são bem menores do que ele fazer direto esse daqui. Não é que não acontece, mas geralmente quando o mercado está numa movimentação mais intensa de alta, o mercado tende a entrar mais voraz assim em uma ponta. Mas por exemplo, ó, aqui a gente teve quer ver? Ó, a gente teve uma movimentação aqui, o back, puxada de alta. Entendeu? Só que assim, geralmente quando a gente vê um pullback assim, é porque ou o mercado está pegando mais fôlego para subir, ou o mercado está já reduzindo a força da movimentação. Por exemplo, aqui ele já começou a entrar no movimento mais lateral, né? Mas assim, tem como você operar também no pullback, mas os pullbacks dentro das commodities agrícolas eles são mais raros de acontecer. Ó, por exemplo, se a gente for pegar o pé da letra, isso aqui for quase um pullback, né? Só que foi um pullback feio, digamos assim, não foi um pullback meio mais bonitinho, mais estruturadinho, né? Então, assim, ó, e olha aqui, o que é isso aqui? Ó, quando o mercado pega força, ele pega e vai embalado, né? Isso aqui seria uma excelente entrada de operação, né? A gente estava num momento de congestão do mercado, um movimento de lateralização do mercado, com retomada de força, puxou ó, 3 barras de candle aqui grandona. O mercado está testando se manter abaixo do patamar dos 95 e 60 aqui, porém, aparentemente aí sem muita pressão. O que pode acontecer? O mercado continuar lateralizado aqui por um tempo, né? Esperar, por exemplo, a média móvel chegar mais próxima aqui, fazer um teste nela e puxar novamente para cima, né? Ou às vezes só fazer esse teste aqui e já puxar esse aqui direto aqui para cima, sem problemas nenhum. Então, assim, esse momento aqui seria interessante demais fazer a entrada numa operação. A hora que o mercado romper aqui também, se mostrar força na ponta compradora novamente, vale a oportunidade de entrada novamente aqui, né? O mercado tem boas possibilidades aqui de puxar para uma alta aqui. Para ele puxar para uma baixa aqui, o que teria que acontecer? O mercado romper a média móvel e romper também a linha dos 88,70 para puxar de forma mais consistente aqui para baixo. Bora dar uma olhadinha no boi aqui. Boi está mais ou menos do mesmo nível. Teve uma... Tava mais ou menos parecido. Uhum. Ó, entrada interessante aqui, ó. De ontem para hoje. Valor muito interessante para entrada aqui, ó. Não precisa nem de muito assim, ó. Não precisa nem... não precisa nem de Fibonacci aqui, ó. Só de ver esse patamar aqui, ó, com outra puxada aqui para cima, né, ainda mais próximo dos R$ 300, 300 e pouco aqui, puxada novamente para cima. Boa tendência aqui de alta. Mercado ainda com índice de força ainda bastante alto, acima dos 70%. Isso aqui indica a possibilidade aí
continuar numa alta aqui, ó, bem interessante. Vamos lá então, Denise, vamos ver se você conseguiu entender bacana a nossa conversa de hoje. O que que aconteceria, o que que precisa acontecer na Gerdau aqui para ter uma entrada interessante, então? Em que ponto você acha que seria uma entrada interessante dentro da Gerdau aqui? Deixa eu até afastar um pouco mais para ver se fica mais interessante aqui. Bom, teoricamente é isso aí mesmo. Então, o que que precisa acontecer dentro de uma Gerdau 4 aqui para a gente conseguir ter uma entrada interessante? O mercado, primeiramente, ele precisa romper esse patamar dos 27,95. Ele veio nos testes aqui durante alguns dias, fez um teste hoje até o momento sem muita força, né? Não está conseguindo fechar com os preços acima. Então a primeira coisa que tem que acontecer para dar um start aí de entrada tem que ser o rompimento aqui desse patamar. E depois, o que precisa acontecer? Duas coisas. O mercado entrar na ponta compradora aqui com mais intensidade, né? Outro candle de alta aqui com mais intensidade, fechando acima do candle de máxima aqui, se ele romper, né? Isso aqui seria uma possibilidade, ou após um pullback. Então o mercado, né? Então se o mercado fizer um pullback aqui, fazendo o reteste aqui da coisa. Porém, né, nós temos que ver se o pullback ele vai ser um pullback interessante ou não. Como é que seria o pullback interessante? Qual que seria o pullback que não é interessante? Pullback que não é muito interessante é aquele pullback que puxa, que ele fecha aqui abaixo da resistência aqui. Isso aí é um pullback assim que deixa meio inseguro assim na hora de fazer a operação, né? Mas é uma possibilidade. Mas assim, falando assim do papel em si, né, Gerdau está com uma boa indicação dessa movimentação aqui, né? Agora basta saber se ela vai fazer isso aqui. Se ela vai fazer isso aqui ou ela vai direto. Possivelmente ela deve fazer algo desse tipo aqui. Igual mais ou menos o que a gente falou na PRF. PRF veio, né, fez essa movimentação aqui e puxou depois logo em seguida, né? E assim, dentro das ações é muito mais fácil de acontecer esses pullbacks. Por quê? Porque nós temos muitas movimentações de curto prazo também dentro desse mercado. Então, por exemplo, tem muita gente que faz day trade. Então uma barra aqui que, por exemplo, deixa eu ver até o tamanho dessa barra aqui, uma barra aqui de 5%, né? E as pessoas vão querer fazer realmente a realização de lucro de uma barra dessa aqui. Então, assim, ó, quem entrou aqui vendido aqui, ó, possivelmente também fez um lucro de 5%, né? Porém, a movimentação toda do papel, né, tá numa ponta de alta. Então, as chances de acontecer um pullback aqui eram muito grandes. Tanto é que no outro dia aqui continuou a movimentação de alta. Valeria até a pena aqui a entrada. Onde seria a entrada aqui, Denise, no caso? Ou seria mais ou menos aqui, tá? Você visse que o mercado ali... E daí, outro ponto de entrada seria a hora que ele rompesse de novo a mínima do dia aqui, ó. Rompeu aqui, voltou, conseguiu a entrada. Então, até o 24,20 ali estaria interessante fazer uma entrada. E aí, Denise, tem algum papel aí que você queira dar uma olhada para a gente dar uma brincada nele também? A gente pode discutir aqui mais sobre essa parte aqui. Agora é a hora de fazer um teste aí, de colocar em prática mesmo, se você entendeu, para a gente brincar aqui quais seriam os pontos interessantes de entrada.
GPR3, tá. Ela vai seguir mais ou menos a mesma toada da outra, né? Então, assim, o papel tá bem interessante. Ela tá mais ou menos no mesmo patamar aqui, ó. Índice de força mostrando boa possibilidade aí que a ponta compradora tá mais intensa, né? Tá mais forte. Então, possibilidades de puxada aí numa alta aí estão bem mais atrativas. Acabou de romper, né, o patamar aqui, deve pegar aqui, deve testar o rompimento novamente, né, e puxar para uma puxada mais forte. Né? Só brincando um pouco aqui, ó, objetivo aqui, hein? Seria interessante, nos 24 e 20, entre 24 e 20, seria um valor interessante de objetivo. Por quê? Forte resistência aqui, ó, nos 24 e 45, 24 e 50, tá? Por que é forte resistência? O mercado deu uma puxada forte aqui, né? E a ponta vendedora entrou com muita força aqui. Entendeu? Isso quer dizer que a ponta vendedora vai tender a brigar de novo nessa região aqui. Então, o objetivo aqui entre 24 e 20, 24 aqui, seria um objetivo aí super interessante. Mas, falando de objetivo aí, a gente fala no próximo vídeo. Mesma situação da Gerdau lá. Após o rompimento aqui dos 24 e 70, 24 e 80 aqui, né? Então, até uns 23 e 15 aqui estaria no local interessante aqui para entrar, né? Após o rompimento ou de pullback ou rompimento aí com uma barra interessante de alta aqui no candle seguinte, né? Estaria interessante aí fazer essa entrada. Não, vamos falar do milho aqui. Deixa eu ver aqui, CCMK21. Ó, CCMK21, primeiramente vamos ver... Nossa senhora, deixa eu só limpar o gráfico aqui um pouco, que eu tracei um monte de linha aqui. Vamos colocar primeiro o gráfico semanal. Ó, CCMK21, o que ele está fazendo? Tá numa barra interessante aqui de alta. Se a gente pegar aqui, ele tá numa movimentação bem forte de alta. O que o mercado está tentando fazer aqui? Está tentando fazer uma correção, né? Mas por enquanto trabalhar numa alta aqui, é o que está mostrando a tendência do mercado. Então, bora lá. Visto isso aqui, a tendência do mercado é talvez trabalhar numa alta, né? Visto isso aí, o que a gente tem aqui? A gente tem o mercado fazendo uma correção ele testou romper, né, o patamar aqui dos 95 aqui, 95 e 90, 94 e 90. Ele testou romper, porém, né, tá repuxando aqui. Possibilidade aqui bem alta hoje de testar. Possibilidade bem alta aqui de fazer o quê? Possivelmente ele deve fazer um teste, né? Ou aqui nos 61 e 80 talvez, ou esperar a média móvel subir mais aqui e testar a média móvel, ficar no movimento meio lateral aqui e testar a média móvel, né? Porém a movimentação ainda é de alta, então tem duas opções aqui. Se o mercado fizer realmente essa correção aqui, né, duas possibilidades aqui interessantes. Ou espera fazer o rompimento novamente aqui, né? Esse aqui é um dos pontos.
ou espera fazer um teste novamente, né? Ou da média móvel ou da linha, que é mais complicado de acontecer. Mas, por exemplo, da média móvel aqui, média móvel chegando próximo aqui dos 93, 92 aqui, o mercado deve fazer um teste nela novamente, né? Fazer um teste mais ou menos aqui para frente, né? A não ser que não, a não ser que saia alguma informação aí nova no mercado, né? Mas por enquanto aqui a tendência é mais ou menos essa aqui. Aí o que seria interessante? Ou esperar ele fazer a correção até fazer um teste aqui de algum suporte para tentar pegar ele em um patamar mais baixo, ou entrar após o rompimento aqui dos 95,40. Talvez seria um valor interessante. Por que isso aí? Porque daí estaria em cima dos 94,95, né? O mercado ia fazer um novo reteste aqui. Como a tendência está de alta, tem boas chances do mercado ainda puxar para cima. Movimentação aqui ainda continua acima dos 70, né, no índice de força. Isso ainda indica boas chances aí da ponta compradora tá trabalhando mais intenso nessa parte aí da alta. Entendeu? Então, assim, ficar de olho nessa região aqui, ó. O mercado romper essa região aqui, né, nos próximos dias, não sei. Possivelmente aí, nos próximos dias aí a gente deve ver alguma coisa do tipo. Por hora o mercado fez uma puxada mais forte, sem muita força. Isso aqui, o que tem a dizer com esse tipo de candle? O que tem a dizer? Tem a dizer que a possibilidade de fazer uma correção para cá está maior do que um possível rompimento aqui, né? Então temos boas possibilidades do mercado ficar um pouco mais lateral aqui, né? Até, sei lá, ou surgir alguma informação nova no mercado, ou o mercado pegar mais fôlego após um teste aqui, ou dos 38, dos 90, ou da média móvel, conforme ela for subindo aqui. Isso aqui, a oportunidade tinha sido aqui, ó. Ou no máximo, assim, se fosse um trade bem curto, talvez aqui. Mas geralmente a melhor entrada seria aqui, né? Ou nesse próprio candle aqui, ou no início do candle aqui, logo na abertura, ou próximo do fechamento desse candle aqui, seria as melhores opções de entrada no mercado. Então era mais ou menos isso, Denise. Obrigado aí por ter colaborado aí. Vou acabar te incomodando aí outras vezes, né, pra gente estar fazendo mais vídeos desse aqui. Então, obrigado por ter participado aí, e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aí, agradeço de coração e nos vemos numa próxima.